dia para você que acompanha a fanpage dos jornais Hoje News e o Paraná. Eu estou aqui com a Graciele Reimangati. Olá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai ter uma conversa um pouquinho a respeito de como proceder após uma constelação. A gente vai relembrar um pouquinho como que funciona uma constelação e depois ela vai explicar pra gente como que procede após esse período de constelação. Olá, obrigada. Tudo bem? Então, na semana passada nós conversamos um pouco sobre o que acontece numa constelação e como é o procedimento, a partir do momento que a pessoa chega aqui, como é a conversa, como a gente chega no tema que a pessoa vai constelar, né? É bacana compreender que existem muitos temas que podem ser constelados de absolutamente todas as áreas da nossa vida. Se nós temos uma questão, um problema, uma dificuldade, nós podemos trazer para esse campo de informações que a constelação propõe, né? E na semana passada a gente conversou então um pouco sobre isso. E hoje, qual que é o tema principal da nossa conversa? O que fazer após uma constelação? Né? Então, eu vou utilizar alguns recursos para a gente compreender melhor o que acontece. Eu vou usar esses recursos, esses papéis, para representar os contextos que a gente experimenta na nossa vida. Então, nós temos contexto da nossa família atual, independente de estar casado ou não. Um adulto tem um contexto familiar que é muito comum que já esteja separado lá do contexto da família de origem. Então a gente coloca como se fosse o passado. O passado. Onde a gente pertence primeiro quando a gente leva em conta as leis sistêmicas, né? O pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Lá na família de origem e naquilo que contém esse sistema de origem. Então aqui está num primeiro círculo os nossos pais, os nossos irmãos, numa segunda instância os tios, os avós, os bisavós e tudo aquilo que aconteceu antes no nosso sistema, que está aqui. Então a gente nasce nesse lugar, a gente cresce, fica adulto e é muito provável que a gente venha para uma vida pessoal. Ou vai morar sozinho, ou vai ter um relacionamento, um casamento, filhos, e nós integramos um outro espaço, digamos. Digamos que aqui é o nosso presente. E aqui nesse presente também nós temos o nosso trabalho, ou aquilo que nós fazemos com a nossa vida, né? Então vamos dizer que uma pessoa veio para constelar um assunto pessoal. No momento que ela vem para a constelação, como a gente explicou na semana passada, é muito provável que ela esteja vinculada com algo do passado. Então, ela não está mais aqui no presente quando ela está numa situação problema. Ela está envolvida com algo do passado. É como se uma pessoa que fosse morar sozinha tivesse alguma coisa que chama ela para o passado, né? Alguma questão. Isso. Então, vamos dizer que essa pessoa nasceu aqui, cresceu, ficou adulta e foi para a vida. Então, ela já tem uma casa que ela mora sozinha ou tem um casamento e ela tem um trabalho e, de repente, por mais que ela se dedique aqui no trabalho, por mais que ela se proponha a fazer bem feito, que ela se especialize, que ela tenha um currículo que poderia ter uma posição bacana, né, no trabalho, com uma remuneração bacana, o negócio não funciona. Ontem mesmo eu atendi uma constelação e a moça falou assim, eu trabalhei 9 anos numa empresa e foi muito bom, porque para uma pessoa ficar 9 anos numa empresa, ela tem que entregar algo bom. Depois ela ficou 6 anos numa outra empresa e também teve um trabalho bacana, era bem remunerada, e de repente ela ficou 2 anos desempregada. E nada do que ela fizesse chegava num resultado de ter um trabalho novamente que garantisse a estabilidade, né, nesse lugar presente, né, na vida atual. Então,
fez faculdade, se especializou, tem experiência, já trabalhou em empresas conceituadas por bastante tempo, porque de repente trava tudo? Quando uma pessoa vem com uma questão dessa para a constelação, a gente abre o campo, né, da constelação. Então, é bem provável que a pessoa está vinculada com uma desordem do passado. O que é uma desordem? A gente sempre olha para o sistema considerando o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Essas 3 leis sistêmicas, que são leis da natureza, é o primeiro nível que embasa as constelações. É claro que existem outras percepções, mas o básico é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Se eu não estou disponível aqui, e eu não estou disponível para o futuro, considerando que aqui é o futuro e aqui é o passado, para onde a minha alma está olhando, que eu não me desenvolvo no meu futuro. Percebe? Então a gente põe a constelação. E é muito provável que, quando nós colocamos a constelação, nós vamos colocar uma representação, digamos que você veio constelar. Vamos colocar uma representação para você, e dependendo da história que você me trouxer, nós colocamos um representante, talvez para o seu pai, talvez nós colocamos uma representação para a sua mãe, e nós vamos observar o que essas representações vão nos trazendo. E talvez a gente descubra aqui que a pessoa estava muito vinculada com o rompimento dos pais. E após o rompimento dos pais, a mãe falou muito mal desse pai para esse filho. E ela, digamos, rompeu o vínculo entre o pai e a mãe e rompeu no trabalho. Rompeu o vínculo. Pode ser uma representação. Quando essa criatura aqui, se você veio constelar uma questão de trabalho, e a gente observa na constelação que tem um rompimento aqui, e esse rompimento também passou para cá, então o filho se envolveu nesse rompimento dos pais, e ou permaneceu do lado da mãe, ou permaneceu entre o casal, e de certa forma violou com o pai também, porque não consente, não aceita a separação, não aceita o que o pai fez, não aceita que o pai talvez não proveu mais essa mãe ou a família, e essa mãe teve dificuldade com os filhos e pode ter tido várias consequências. A nossa alma não admite separação. Quando eu me posiciono contra o meu pai ou contra a minha mãe, ou eu não aceito um rompimento, eu fico rompida também com esse pai e com essa mãe. Quando uma criatura está rompida com o pai ou com a mãe, com objeções ao que o pai fez ou com objeções ao que a mãe fez, ela não vai conseguir estar disponível para o trabalho, porque a força do trabalho vem do pai. A capacidade de fazer bem feito vem da mãe. Ah, mas eu fiquei do lado da minha mãe, eu me dediquei, eu sei fazer tudo de uma maneira bem feita, mas eu não sei porque o dinheiro não para, o sucesso não vem. O sucesso não vem para quem está violado com o pai. E aí na constelação, então, a gente percebe que a alma quer se reconciliar com esse pai. Porque não importa o comportamento da pessoa, nós somos os nossos pais. Quando eu tenho uma objeção a um comportamento do meu pai, eu violo a conexão com ele. E quando eu violo com o meu pai ou quando eu violo com a minha mãe, eu perco a minha potência, ou no trabalho, ou na minha relação com a minha família de origem, minha família atual, né? Se eu tiver um marido e tiver filhos, se aqui está violado, eu não tenho força nem para estar aqui e nem para estar aqui. E esse violado não vai interferir só no trabalho, vai interferir em outras áreas da vida, relacionamentos. Então, na minha disponibilidade para a vida. O que é uma pessoa disponível? Uma pessoa disponível para a vida é uma pessoa que experimenta a vida de uma forma fluida. Então, não precisa ser milionário para ser bem-sucedido. Você não precisa ser o chefe geral da empresa para você ser bem-sucedido. Se você faz bem a sua função, se você tem um recurso que
mantenha a sua vida, que mantenha a sua família e um pouco mais, porque não é para ter o básico, é para ter o básico e mais. Né? Isso significa sucesso. É você poder fazer planos, é você poder fluir na vida, é você poder apreciar a vida. Se tem um aspecto da sua vida, não importa qual, família, trabalho, a própria segurança que o dinheiro traz, se um desses aspectos está violado, tem algo que está rompido aqui atrás. E é muito comum que nós nos posicionamos ao lado de um dos nossos pais, ou do lado da mãe, se a mãe foi a vítima, ou do lado do pai, se o pai foi a vítima. E isso, quando a gente olha as leis sistêmicas, isso viola a ordem, porque diante dos pais, os filhos sempre são os pequenos. E na constelação a gente vai organizar no sentido de deixar com os pais o que é dos pais e tomar aquilo que tem mais valor. O que tem mais valor para qualquer pessoa é a própria vida. E a própria vida só veio desse homem, independente dele ter sido mal ou bom com essa mulher. E a minha vida só veio dessa mulher que se encontrou com esse homem. Então isso é mais importante. Então a gente abre, amplia o olhar e sai só do fato, sai só da dor, da violação talvez que houve aqui e se conecta com algo muito maior. E o efeito disso na vida real, depois de uma constelação, a pessoa fala, entendi, né? Eu entendi, eu agora vi que sim, esse é o meu pai, essa é a minha mãe e agora parece que fez um outro sentido aqui dentro de mim, mesmo que a pessoa não entenda muito bem o que aconteceu na constelação. Na vida real, quando ela sair daqui amanhã ou depois, ela vai experimentar essa onda de informação nova que vem desse sistema e que vem dela própria também. E aí ela vai ter outra disponibilidade, tanto na família atual, ou na desenvoltura com esse estado atual, tanto quanto no trabalho ou em qualquer outra área. Então, organizou aqui a ordem na constelação, o pertencimento, aí a pessoa vai, ao longo, existe um período para isso, ou a pessoa já começa, as fichas começam a cair, digamos assim. Isso. Na constelação, durante a constelação, muitas informações vão fazendo sentido, né? O que é muito comum na constelação é violação de ordem de irmãos, porque a ordem não é só na relação com os pais, a ordem é em relação à linha de irmãos, em relação ao pertencimento dos avós, é bem amplo. Quando nós pensamos como nós validamos a ordem, primeira instância aqui, onde mais? Vai percebendo onde mais. Aí já entra a postura sistêmica, porque vem mais compreensões. Se aqui tem uma questão também de linha de irmãos, se por exemplo, eu vou dizer um exemplo meu, lá na minha casa eu sou a 7ª filha, né? E quando eu sou a 7ª filha, eu sou a 6ª filha da minha mãe e a 7ª filha do meu pai. Mas eu preciso considerar que na linha de irmãos, eu sou sempre a 7ª, independente se os filhos são do meu pai ou se são da minha mãe. Então, para eu ter mais estabilidade, então, eu precisei organizar aqui o meu lugar em relação aos meus pais e também o meu lugar em relação à minha linha de irmãos. Eu sou a 7ª. Por que eu sou a 7ª? Porque a minha mãe teve 2 abortos que não eram contados, porque ela não sabia que precisava contar. Então, se eu for contar os meus irmãos, eu preciso considerar que eu tenho, na linha de irmãos, um irmão mais velho, uma irmã, eu tenho irmãos gêmeos, que são falecidos, então os vivos e os mortos pertencem. Que é muito comum, né? Entre as mães, os abortos espontâneos. Os abortos espontâneos. Então, aqui é o meu irmão, minha irmã, gêmeos que faleceram depois de um com 16 e um com 29. E aí a minha mãe teve um aborto, que ela sabe, e depois ela teve um aborto que ela nem sabia e que a gente descobriu numa constelação.
Então fez muito sentido para mim quando eu descobri qual é o meu lugar, porque depois que eu descobri o meu lugar, eu experimentei mais ordem na minha família atual em relação aos meus filhos, e eu percebi mais ordem, muito mais disponibilidade, força aqui no meu trabalho. Todas as pessoas experimentam essas nuances no trabalho, numa família atual e na família de origem. Então, o que acontece aqui na minha família de origem, que precisa ser organizado, para eu ter mais estabilidade na família atual, para eu ter mais disponibilidade para o trabalho, para eu ter mais disponibilidade para estar saudável e para o dinheiro fluir na minha vida, porque ninguém vive sem dinheiro também, não. É importante ter essa consciência também. Então, quando eu consigo identificar aquilo que está violado, de novo, isso tudo pode ser mostrado na constelação. Eu venho para cá. E aí aqui eu experimento a estabilidade. Então eu tenho um marido, descobri isso na constelação, caiu um monte de ficha, eu vou pensar assim, essa gestação aqui foi gemelar, tá? A minha mãe ficou grávida de mim e era gemelar, e um embrião não se desenvolveu e perdeu. A partir da concepção precisa contar. Então tem muita violação na ordem de irmãos, porque às vezes a pessoa nem soube que estava grávida. A constelação, ela amplia essa possibilidade de olhar também. Então aqui cai ficha, tipo, entendi, eu comprava tudo duplo. Eu comprava uma bota preta e uma caramelo igual. Eu comprava, às vezes, dois pares iguais, porque eu queria, a minha desculpa era, o ano que vem, quando esse par aqui que eu usar esse ano não tiver mais dando para usar, eu vou ter um igual para eu usar. Então eu sempre descobria uma forma de justificar o que eu comprava em duplicidade. Ou as pessoas comem por dois, compram por dois, gastam por dois. O que dizem é que sempre que há um exagero é porque há uma falta no passado. Tem algo faltando. Então preenche a falta, preenche com outra coisa. Ou com a comida, ou com compras, ou sente um vazio profundo e nada da vida atual justifica aquele vazio. Então, o que está faltando? Por que eu tenho um vazio? Quem falta em mim? Às vezes pode ser um irmão gemelar. Então essa informação me trouxe muito mais disponibilidade para cá. Detalhe, falando da minha própria história, cai as fichas aqui e eu venho para esse casamento. Aí juntos nós tivemos uma menina que tem 13 anos. É legal isso que a gente pode olhar de vários ângulos. Eu sempre uso na constelação individual essa bandeja e a gente pode olhar para onde os bonequinhos olham, então é bem bacana. Então eu tenho essa menina de 13 anos, nós perdemos um bebê logo depois dela e depois nós tivemos o Arthur. Se eu não estou bem preenchida aqui, é bem provável que essa informação também fique violada. Por exemplo, se esses irmãos gêmeos não tivessem sido incluídos, é bem provável que eu não teria disponibilidade de incluir essa também, porque eu ia estar violada na minha ordem. Se eu estou violada na minha ordem, eu não tenho força. Aí eu venho pra cá, eu experimento a mesma situação da minha mãe, que perdeu o bebê, e eu falo, a natureza sabe o que faz, não se desenvolveu, perdi e boa. Aí o meu filho, que é o terceiro, ocupa o lugar do segundo. E aí ele repete o meu padrão de violação também, porque aqui também eu estou violada. E assim segue. E assim segue nas gerações. E aí por isso, e já vem de outras gerações. As violações vêm, porque a gente não sabe o que aconteceu. O que é mais bacana dessa nossa fase da vida, desse momento da humanidade, são as informações, essa globalização da informação. Os nossos pais, eles não tinham essas informações. Quando eu contei para minha mãe, eu aprendi sobre o pertencimento. Então a gente precisa considerar todos que pertencem na linha de irmãos. Então eu não sou a quarta, porque esse meu irmão, que é filho só do meu pai, precisa estar contabilizado na ordem. Daí ela falou assim, você não é a quinta, então, você é a sexta, porque eu tive um aborto antes de você. E ela falou de uma maneira muito natural, ela só não tinha contado antes porque ela não sabia. Então veio esse bebê que ela perdeu.
E mesmo assim eu sentia que alguma área da minha vida tinha uma questão. E eu tinha algo que eu queria resolver e não conseguia, uma coisa muito pessoal. Aí eu fui buscar uma constelação. Eu não trabalhava efetivamente como consteladora ainda. E nessa constelação eu fui constelar uma questão profissional. Apareceu o quê? A gestação gemelar. Depois dessa inclusão, eu fui para o meu lugar de sétima. E aí depois dessa informação de o que aconteceu na minha vida depois que eu tive essa informação desse bebê, a minha vida ficou mais leve, eu consegui ficar mais leve para fluir na minha profissão. E aí eu também consigo ter força para incluir tudo o que tem na minha família. Quando tem um faltante, além de essas crianças, que são os meus filhos, estarem fora de ordem, a alma deles fica buscando o excluído. E aí ocorrem os problemas na vida dos filhos. Aí a mãe fala, meu filho está com déficit de atenção. E a escola já está louca comigo, porque essa criança ela não para de incomodar na escola. Ela não está associada ao contexto escolar. Ela está buscando desesperadamente o irmão que está excluído. Por quê? Porque a mãe é má? Não, porque a mãe não sabia que precisava incluir. Então é uma informação tão preciosa, porque não faz sentido que a partir da concepção forma uma vida? É básico isso. Houve concepção, precisa ser contabilizado. E aí a pessoa fala assim, nossa, quando eu era jovem eu engravidei muito cedo e eu abortei porque eu quis. Tem muitas pessoas que fizeram isso. E aí foi inconsequente e tomou a decisão porque naquele momento achou que não era a hora. O que faz com essa criatura que foi abortada por conta? Precisa vir e ser incluído. Mas o meu marido não sabe. Então conte. Não é uma necessidade contar para o parceiro, mas é uma necessidade que os filhos saibam qual que é a ordem. E aí essa criança é incluída, ela vem para o sistema e junto com isso vem uma pacificação. Então depois de uma constelação, eu constatei que eu sou a sétima. Aí eu vou para a minha vida real. Como eu sinto que a constelação está atuando? Que foi isso que você perguntou mais ou menos antes. Eu percebo que eu tenho um pouco mais de disponibilidade. Eu percebo que eu tenho um pouco mais de leveza. E eu começo a me dar conta de outros lugares onde eu posso organizar também. Pode ser que o meu armário não parava organizado. Pode ser que eu organizava hoje, amanhã já estava todo bagunçado. E de repente eu percebo que as coisas começam a ficar no lugar. Porque a informação que motivava a desordem aqui, lá no meu armário, foi organizada aqui. Então isso deixa de impactar nas outras áreas da vida. E é o que faz a diferença, né? Para quem ao longo do período, porque não tem uma semana depois já para. A constelação ela vai atuando em várias áreas da vida e às vezes... Para sempre atua, sempre. Por quê? Eu fiz a minha primeira constelação já fazem 14 anos. E eu me lembro perfeitamente do que se mostrou na minha primeira constelação. Fez muito sentido aquilo que se mostrou na minha primeira constelação. E até hoje eu sinto o impacto daquela constelação na minha vida. Eu sinto o impacto, eu lembro daquilo e eu percebo o tanto que às vezes eu ainda fico um tanto neutralizada, como aquela menina que apareceu na minha constelação, que era eu mesma numa situação de um trauma, totalmente neutralizada. A minha representante ela ficou com a mão no bolso e paralisada o tempo inteiro. Então, quando eu, aqui na minha vida atual, no meu trabalho ou numa situação, eu percebo uma neutralidade, eu posso me associar de novo à minha constelação. Eu posso olhar de novo e relembrar aquilo que aconteceu e me nutrir de novo daquilo que me faz disponível para a vida. E aí, essa postura ativa, que a gente chama postura sistêmica ativa, ela é possível de que maneira?
Então eu compreendo que tem pertencimento. Eu entendo que o meu pai e minha mãe, do jeito que eles são os perfeitos para mim. Eu entendo que, independente desse filho ser de uma outra relação, ou você comentou, uma pessoa que traiu, do casal traiu e teve filhos fora do casamento. Como fica? Não importa se é fora do casamento, se é do casamento, ou se foi traição, se não foi traição. Nasceu o filho, pertence. Não pertence aqui dentro da casa dos meus pais, mas pertence na minha linha de irmãos. E isso precisa ser identificado, constatado e trazido para o pertencimento, né? Então eu identifico isso. Aí eu vou lá para minha família de origem e de repente eu percebo, na minha família atual, né? Aqui a família atual com o meu marido. Aí eu percebo que eu olho para o meu marido e eu falo: ai, a sua mãe me irrita tanto, eu nem falo, eu penso. O que eu estou fazendo? Se todos pertencem e se tudo tem um bom lugar, e se eu só existo a partir dos meus pais, o meu marido só existe a partir dos pais dele. Então, como eu valido o pertencimento da minha sogra? Mesmo que eu não tenha afinidade com ela, eu preciso consentir que ela tem um bom lugar. Eu preciso agradecer porque ela deu a vida para o meu marido. E se eu não tenho a capacidade de olhar para os pais do meu marido com gratidão, eu não tenho ele disponível. Isso faz parte da postura sistêmica também. É só pensar, né? É só se disponibilizar para experienciar a informação. Se eu sei que pertencimento significa que todos pertencem, como eu faço para validar o pertencimento quando eu olho para o meu marido? Né? O meu filho, ele tinha um problema no pé, tipo uma alergia, né? E a minha mãe, ela tinha uma psoríase que desenvolveu nela depois que o meu segundo irmão morreu. Esse morreu com 16 anos e depois esse morreu com 29 anos. Depois que esse morreu, minha mãe desenvolveu uma psoríase. E eu queria muito que a minha mãe sarasse aquela psoríase. Porque o dedo dela do pé rachava, sangrava, ela tinha que ter muitos cuidados, aquilo era muito desconfortável para ela, e o meu desejo era que aquilo sumisse do pé dela. E toda vez que eu via aquilo no pé dela, eu me desconfortava, eu me irritava com aquilo, e eu queria de todo jeito que aquilo sarasse. Quando eu quero a qualquer custo, eu estou fazendo o quê? Violando a ordem. E se eu violo a ordem, eu excluo automaticamente. Aí, passou um tempo, o meu filho começou a ter alergias no pé. E o que acontecia nessa tal dessa alergia era muito parecido com a psoríase da minha mãe. Não chegava a rachar e sair sangue, mas dava uns rachinhos bem sutis. Levei no dermatologista, fiz todos os procedimentos que o médico sugeriu. Nada fazia com que aquela alergia sarasse. Aí falei, vou constelar, né? Fui para constelação. Olhei para a consteladora e disse: olha, eu quero constelar a alergia do pé do meu filho, mas eu tenho certeza que não tem nada a ver com a minha mãe. Eu, sabendo de tudo, quando a questão é minha, é como que se a lente embaçasse. E eu ainda falei, não tem nada a ver com a minha mãe. Aí ela falou, tá bom, vamos ver o que o campo informa. Trouxemos para a constelação, colocou um representante para mim, um representante para essa criança, colocou um representante para minha mãe, um representante para o meu pai. E o que acontece? O meu filho foi direto e se abraçou nas pernas da minha mãe. Não o meu filho, o representante dele, o representante da minha mãe e o representante meu mostraram para onde olhava o amor dele quando ele tinha um sintoma. Para a avó. Por amor à avó, ele se une a ela para que eu possa olhar para eles, para que eu possa retomar o meu amor pela minha mãe do jeito que ela é, com o sintoma, com a doença, seja como que for.
Eu não tenho esse direito. E aí ele pode Depois da constelação abrir mão disso e o pezinho dele sarou. E o pé da sua mãe? O pé da minha mãe melhorou muito. Não sumiu tudo, às vezes ainda tem uma nuance, mas serenou muito. Né? Quando eu quero a qualquer custo, eu apoio o sintoma. Quando eu consinto que aquilo é como é e tem um motivo, olha o tamanho da dor de uma mãe que perde 2 filhos. Gêmeos, hein? Mais 2, um que ela sabia que tinha perdido e outro que ela nem sabia. Então, essas informações, elas ficam gravadas na alma. E por mais que ela queira, que ela deseje que aquele pé dela sare, aquele pé vincula ela com a dor dela. Está dizendo, sim, ainda tem dor aqui dessa perda. Né? A minha mãe é uma pessoa disponível, ela é viva, ela sorri, ela é animada. Se ela estiver num contexto, ela está sempre movimentando, sorrindo, contando piadas. É querer demais que nada atue nela. Eu nunca tomou um antidepressivo, ela sempre lidou muito bem com isso, mas ela carrega essa dor. E surgiu literalmente depois que meu irmão faleceu. Então, é olhar daqui com respeito àquilo que é. Isso também é postura sistêmica. Né? Aí eu vou lá para o meu trabalho. E talvez, antes de eu organizar essa ordem de irmãos, essa linha de irmãos, eu sempre arrumasse encrenca lá no meu setor. Mesmo com as pessoas que eram da mesma hierarquia que eu. Então, vai para a empresa e tem confusão. E tem bagunça, e tem desordem, e um quer mandar mais do que o outro, e a pessoa fica num desconforto. O que está desorganizado aqui, que eu experimento essa verdade aqui. Aí eu venho aqui e organizo também, né? Como eu falei antes, a linha de irmãos. De repente, o meu ambiente de trabalho se organiza também. Fica mais leve. Mais leve. E se eu organizei aqui, né? Aqui organizou também, mas eu experimento uma desordem lá no meu trabalho igual. O que eu faço, Gra? Resolver um pouco aqui, resolver um pouco aqui, mas agora o negócio, a pá virou lá no meu trabalho. Então, começa a observar onde o pertencimento está sendo violado, onde a ordem está sendo violada, onde o equilíbrio de troca está sendo violado. Então, eu entendo, eu compreendo o que são essas leis sistêmicas, que são leis da natureza, não são leis que Bert Hellinger inventou. Né? São leis da natureza como a lei da gravidade. Se você soltar, vai cair. Se você desonrar, se você excluir, vai atuar. Não tem o que fazer. Então, eu posso pensar, acho que lá em casa eu estou violando meu marido. Porque ele faz uma coisa que me irrita, eu já falo, tá vendo, ó, o seu pai? Olha o que o seu pai está fazendo comigo. O seu pai não traz o dinheiro suficiente. O seu pai não sei o quê. E eu malho meu marido para os meus filhos. O que acontece? Estou violando a ordem, a estabilidade da minha família. Eu vou experimentar isso no outro lugar, no outro ambiente, onde eu estiver inserido. Então, tudo o que acontece nos contextos da minha vida é um reflexo das violações. Aí eu me dou conta que eu estou sendo exagerada, eu me dou conta que esse é o homem com quem eu me casei e é o homem que eu amo, e ele é o pai dos nossos filhos, e aí eu venho pra cá pro meu lugar. O casal é equivalente, mas a relação de casal precede a relação com os filhos, e eu começo a validar o meu marido para os meus filhos. Eu começo a olhar para minha filha e eu falo para ela: nossa, minha querida, você é tão criativa quanto o seu pai. E aí ela cresce. E eu digo pro meu filho: meu querido, você é tão disponível, você é tão igual ao seu pai. E o filho: nossa, minha mãe validando meu pai em mim. O filho cresce. Aí eu vou lá pro meu trabalho e de repente as pessoas começam a ficar mais disponíveis para mim. Por quê? Porque eu fiz a minha tarefa em casa.
Isso é postura ativa, isso é postura sistêmica. Eu pego conhecimento e eu levo para todos os contextos onde eu experimento a minha vida. Eu vou no mercado, eu vou olhar para as pessoas com amorosidade, com acolhimento. Eu cumprimento o caixa do mercado, eu cumprimento a moça que está limpando a prateleira. Eu sorrio para as pessoas. Por quê? Aqui está organizado, então eu tenho disponibilidade para a vida. E se eu estou disponível para a vida me retorna com o quê? Com coisas boas. Com coisas boas. Acredito que a gente solucionou algumas dúvidas, né? De muita gente que não entendia como funcionava o pós-constelação sistêmica. A gente lembra também que todos os domingos nós temos uma coluna da GRA no Caderno de Saúde, e todas as quartas-feiras às 11 horas nós temos o ao vivo. Então, se vocês quiserem solucionar dúvidas a respeito de postura sistêmica, a respeito de constelação sistêmica familiar, vocês podem mandar pra gente por mensagem, podem mandar pro Facebook da GRA também, da Sou Grato, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar por mensagem. Eu vou ficar muito feliz de poder contribuir mais, porque assim, quando a gente vai sanando uma dúvida, vem outra pergunta, como eu faço nessa situação, Então a gente pode ir trazendo informações, e quando vem para a consciência e que faz sentido, uma ação é possível. Só tem muitas pessoas que não vão ter essa ação porque não têm o conhecimento, porque aquilo não faz sentido. Então precisa vir a compreensão, precisa fazer sentido. Então a ação fica leve e a gente vê os resultados na vida real. Série, quem quiser pode constelar aqui com vocês também. Sim, nós temos constelações toda semana, à noite, na terça e na quinta, são constelações em grupo, qualquer pessoa pode vir participar, para conhecer, para assistir, pode marcar um horário para constelar também. Durante a semana também eu tenho uma agenda disponível à tarde para constelações individuais ou em grupo. Então, no Facebook, no Instagram, tem o nosso contato. E a gente está disponível. Será uma alegria receber cada vez mais pessoas para que esse conhecimento chegue, né? E traga a possibilidade de uma vida mais feliz, saudável e próspera para muitas pessoas, porque é isso que acontece quando a gente constela. Ok. Muito obrigada e até semana que vem. Obrigada.